Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe esta noite. Entrando no ar o podcast Na Real, estamos Amém. muito felizes por, através desse programa, desse podcast, levar testemunhos de cura, de libertação, de bênçãos, histórias da nossa igreja. Olha, tem sido momentos especiais. Nós louvamos a Jesus por esse podcast, por esse espaço. Comigo na mesa, meu filhão, Glória Lucas Iaque, que sempre tem nos abençoado aqui. Tô aí, mais uma vez, vocês já viram quem é que tá na mesa, então vai vir muita história pela frente. Já compartilha com todo mundo. Nossos eternos pastores presidentes da nossa igreja, com certeza. Pastor Paulo César Brito, pastora Claudete, que alegria ter vocês aqui. A mesa Tá pesadão. pesada, tudo pro lado de lá, né? Tá pesado. O podcast vai ser sensacional, então já compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, o grupo de louvor, o grupo do coral, o grupo da EBD. Sai jogando o link em tudo quanto é lugar, porque vai ser muito legal. A gente vai falar muito de Maranata, É isso aí. né? Você que viveu todos esses momentos, você vai relembrar, descobrindo coisas novas, com certeza. E você que é mais novo, que não viveu nesse período, você vai descobrir tudo o que aconteceu no período que a gente vai conversar. Vai ser legal pra caramba. Traz uma pequena palavra, pastora. É uma alegria a gente poder lembrar desses momentos da fundação da Maranata, Amém. porque, como diz a palavra de Deus, quero trazer à memória Isso. o que me dá esperança, Amém. o que me traz esperança. E realmente meditar na nossa história, relembrar, isso nos estimula a continuar pregando cada vez mais Amém. Amém. nessa palavra de Deus que começou de uma maneira tão singela numa verdade. família, não é? É verdade. Pastor Paulo. Bem, eu acho que nós fomos convidados para falar sobre história da nossa igreja. Sim. E antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro que quem fundou a nossa igreja foi Jesus Cristo. Aleluia, amém. Porque nós pregamos e cremos nos ensinamentos de Jesus. Amém. Foi o que ele ensinou que nós cremos e ensinamos. Então, o verdadeiro fundador da Maranata é o Senhor Jesus Cristo, lá quando ele arregimentou os seus discípulos e disse que ia Ide por todo mundo. edificar a sua isso. igreja. Então, pronto. E durante todos esses séculos, sempre houve, sempre, discípulos fiéis de Jesus. Amém. Mesmo quando a igreja entrou num período assim de desvio de fé, Sim. teológico, muitas coisas erradas foram entrando, sempre houve um remanescente fiel. Amém. Alguns deles Verdade. eram fiéis e foram até mortos Mortos. pela sua fidelidade. Verdade. Então, esses são os que trouxeram Essa bandeira. até os nossos dias a fé que nós cremos na nossa igreja missionária evangélica Maranata. Glória a Já falei demais. Vai falar muito ainda. Queridos pastores, o slogan do nosso programa hoje é Maranata, um sonho que tornou-se realidade. Nós sabemos historicamente que nos anos 70 houve um mover de Deus no Brasil. E a Maranata surge como resultado desse processo de avivamento que estava correndo no Brasil. E, sem querer omitir a história linda, graças a Deus pela linda história que a Maranata tem, e que nós já tivemos a oportunidade de ouvir várias vezes na escola dominical, quando a Maranata completou 50 anos de existência. Sim. Lá na página da nossa igreja, a história está completa lá. Então, nós temos muitos detalhes escritos. Riqueza de detalhes, né? Em todos os lugares na nossa Bíblia. Graças a Deus que... Aqui mesmo, no nosso podcast. Isso. Essa história já foi contada por dezenas de convidados. É. O legal é que essa história foi contada por dezenas de ângulos diferentes, né? Porque a pessoa tá contando a história da vida dela e aí ela vira e fala, e aí eu me converti na ABI. Aí ela vai e começa a falar da ABI. E ela tá contando a história da A ABI. ABI, para quem não sabe, é a Associação Brasileira da Imprensa, Isso. um auditório no centro da cidade que nós alugamos para reuniões evangélicas por
32 anos. Olha aí. Eu não posso deixar de trazer à luz aqui que todo esse levantamento histórico que nós temos hoje em nossas mãos foi um levantamento feito pela pastora Claudete, que até então... Foi uma investigadora. A curiosa. Se não fosse a curiosidade dela e historiadora aproveitar, da nossa inclusive, esses queridos que ainda estavam vivos, Sim. né? Se você não tivesse essa capacidade de raciocínio, de buscar, a gente ia perder. Eu amo história. A gente ia É perder essas maravilhoso. histórias lindas, né? Todo esse processo de formação, de Sim. conversão, daqueles que, guiados pelo Senhor Jesus, fundaram a Maranata. Mas estamos em 1972. A Maranata finalmente aparece no cenário carioca. De onde vocês tiraram esse nome? Igreja Missionária Evangélica Maranata, que a princípio não era igreja. Não, a princípio era Associação Missionária Evangélica, Certo. Só isso. AME. Ame. Mas já havia uma outra empresa com o nome AME. Ah, tá. E aí a gente tinha que acrescentar alguma letra Para não se ao confundir. AME. E aí surgiu a palavra Maranata. Amém. E ficou o nome da nossa igreja. No início, era uma Associação Missionária Evangélica Maranata. A nossa intenção não era fundar uma igreja. Os primeiros Primeiras fundadores, reuniões, fundadores. doutora Cioli, dona Zenilda, pastor Aulino, eles tinham a intenção de fazer um trabalho evangelístico e encaminhar as pessoas para as igrejas perto das casas Que delas. já existiam. Essa era a nossa intenção inicial. Não era formar uma igreja, era falar de Jesus, Amém. anunciar o reino. E a coisa foi crescendo, crescendo. Mas as pessoas que se convertiam lá nas nossas reuniões da ABI, eram centenas de pessoas ao longo desses anos que se converteram. Alguns voltavam dizendo, olha, nós queremos continuar frequentando aqui, mas os pastores para os quais vocês nos mandaram, eles dizem, vocês querem ser membros aqui? Muito bem, mas vocês não podem voltar lá. Porque havia, nessa época, um pouco de Ciúme. de bloqueio para os movimento pentecostal. Esse era o divisor das águas naquela época. O assunto do momento. Era. A nossa igreja Maranata, ela tinha uma característica de crer nos dons do Espírito, de valorizar o batismo com o Espírito Santo, porque o doutor Acioli e a dona Zenilda, eles se avivaram por causa dessa experiência. Eles eram evangélicos tradicionais da igreja presbiteriana. Frequentavam a igreja, meu pai cantava no coral, mamãe também, papai era diácono. E foram batizados com o Espírito Santo. Eles, nessa época, eram presbiterianos, iam à igreja, mas não tinham nenhuma experiência com o Espírito Santo. O meu tio Aulino, Sim. o irmão da minha mãe, que era um pastor congregacional avivadíssimo. Ele era mais pentecostal do que os pentecostais tradicionais da época. E ele começou a falar para Zenilda, Zenilda, existe alguma coisa, além do ir à igreja, de cantar no coral, de ouvir a Bíblia numa mensagem dominical, existe um poder de Deus, existe alguma coisa que nos dá autoridade espiritual. Zenilda, olha, vocês precisam conhecer essa experiência. E a mamãe, a princípio, meio reticente, porque era o problema. Será que eu vou virar um pentecostal? Será que o Aulino está muito pentecostal? Como se pentecostal fosse uma doença, uma coisa que denegrisse a imagem de alguém. Porque as igrejas tradicionais tinham algum bloqueio para esses movimentos da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, dessas igrejas chamadas pentecostais. Naquela época. Tanto que, nesse ano que você citou, pastor Ari, 1971, houve um avivamento que atingiu os tradicionais.
Os presbiterianos se avivaram. Os batistas se avivaram. Os fogo na metodistas se avivaram. Começaram a surgir as E aí igrejas começou a renovadas. surgir os metodistas wesleyanos, os batistas criaram uma organização, tanto que até hoje existe os batistas Tradicionais e renovados. batistas Convenção, da convenção. nacionais e os batistas tradicionais. Até hoje, os metodistas normais e os metodistas wesleyanos, Que são não é? pentecostais. Que são pentecostais. Os congregacionais também tiveram um movimento de avivamento. E nós, que éramos presbiterianos, Foram meu atingidos. pai e minha mãe foram batizados com o Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Meu pai foi batizado com o Espírito Santo em Niterói, numa reunião de oração na casa de uma irmã chamada Irmã Clemência, da Assembleia de Deus, que tinha uma reunião na casa dela. Papai foi lá porque papai começou a buscar experiências com Deus. Até então, eles eram os presbiterianos muito tradicionais, mas o meu irmão, o meu tio Pedro Mário, se envolveu com coisas de feitiçaria e ele acabou ficando possesso de uma entidade demoníaca. Sim. Meu tio, tão querido, que eu gostava tanto, assobiava lindo, Pedro Mário, ele se tornou uma pessoa agressiva a ponto do vovô, pai dele, chamaram o papai, que era médico, veio aqui em Barra ajudar, nós não estamos conseguindo segurar o Pedro Mário, ele está com problema. E aí papai e mamãe foram à Barra do Piraí. Chegaram lá na casa do Pedro Mário, papai bateu a campainha, o Pedro Mário abriu a janelinha. Quando ele viu o papai, o Pedro Mário disse assim: desce fogo, Emanuel, desce fogo, desce fogo. E a esposa dele, a tia Neuza, lá atrás disse: mata, mata, mata. Caramba. E papai e mamãe ficaram arrasados. Assustador. Arrasados. E aí uma coisa veio à mente da mamãe na mesma hora, porque a mamãe lia a Bíblia, a mamãe tinha experiência. E essa casca de demônios só se expele com jejum e oração. Foi o que veio ao coração da minha mãe. E ela disse assim: mas nós não oramos, nem jejuamos, nós não buscamos a Deus, nós vamos à igreja domingo de manhã, mas depois a Bíblia fica abandonada na prateleira até o próximo domingo. O que nós gostamos mesmo, se olhe, é de ir para o cinema. Papai e mamãe eram Cinéfilos. viciados em cinema. E aqui na Praça Sans Penha, aqui perto, havia mais de 6 cinemas na Praça Sans Penha. Hoje, praticamente, os cinemas foram para os malls, para os shoppings, saíram da praças, né? rua. Cinema de rua, é. A nossa igreja hoje aqui na Tijuca ocupa um espaço de um cinema de rua que se chamava Cinema 3. Depois virou Mamute, uma Boate. casa de boate, etc. Mas, de qualquer maneira, o papai e a mamãe começaram a buscar a Deus, abalados por essa experiência negativa com o nosso tio. E papai começou a frequentar reuniões de oração, mamãe começou a frequentar uma reunião da ABI, onde o pastor Robert McAllister, fundador da Igreja Nova Vida, tinha reuniões na ABI, toda quarta-feira. E o papai e a mamãe começaram a ir às reuniões do pastor McAllister e também às reuniões lá de Niterói. E o papai foi batizado com o Espírito Santo, e logo de algumas semanas depois a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, e aí tudo mudou. Aí a Bíblia passou a ter Relevância na vida significativo, deles. relevância. Eles liam a Bíblia com desejo de aprender a palavra de Deus, de assimilar as promessas de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a Bíblia ganha... Parece que as palavras da Bíblia se incendeiam no nosso coração. E você acaba sendo revestido de uma autoridade. Mas não tenha dúvida. De Deus, né? Mas não tenha dúvida. De um poder do Espírito Santo. Capacidade Papai voltou para a interpretativa. Barra do Piraí.
Aliás, papai pediu ao Pedro Mário para vir para o Rio. Mandaram o meu tio para casa da nossa casa. Papai orou por ele, o Pedro Mário deu um pulo para trás e caiu, estatelado. Ele repreendeu o poder maligno. E foi liberto, totalmente liberto. Olha que bênção. Com uma oração. E aí, por causa disso, meu avô, pai do tio Pedro Mário, com 80 anos, se converteu. E a minha avó Gracinda, também já idosa, também se converteram. Os dois. Pastores, existem movimentos evangélicos no Brasil todo que, quando eles surgem, alguns pastores, alguns líderes, olham e preferem não se envolver, às vezes até criticam. Mas existem outros que se chegam para ajudar. A Maranata foi fundada com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, mas alguns pastores, guiados por Deus, se chegaram, vieram até vocês. Como é que isso que aconteceu? Eu já ouvi falar de Daniel Bonfim, de Cassiano, de Joel Ferreira, de Antônio Elias, esses homens todos que foram importantes dentro desse processo da Maranata. Esse movimento de avivamento espiritual foi algo que aconteceu não só no Brasil, né? Foi um movimento que nos Estados Unidos e tudo mais. Então, Argentina. Sim. Quando esse mover do Espírito Santo, muitos homens de Deus queriam experimentar essa manifestação do Espírito, essa paixão, não é? Esse fervor que o encontro com Jesus produzia, né? E entre esses homens tivemos o pastor Daniel Bonfim, que era metodista. Mas quando ele abraçou essa busca do poder do Espírito Santo, ele foi gentilmente... Foi exatamente no momento em que os metodistas se dividiram em metodistas e metodistas wesleyanos. E o pastor Daniel Bonfim, ao invés de se vincular ao movimento metodista wesleyano, ele veio estar conosco como pastor do grupo que estava começando na Associação Missionária Evangélica Maranata. Ainda na casa do doutor Acioli. Por quê? E também na ABI, nessa época. Com essa experiência que Zenilda e Acioli tiveram com o Espírito Santo, eles resolveram chamar amigos. Pastor Joel Ferreira, que era batista, um outro irmão que já também... eram amigos dele? Eram amigos já. E chamou esses amigos, 8 amigos, para começarem a buscar a Deus na residência do doutor Acioli. Ele tinha... Sua casa era na Paulo de Fronten, na Avenida Paulo de Fronten, naquela época sem o viaduto, uma rua muito bonita. O consultório médico dele ao lado, né, clínico e ginecologista. E esses 8 amigos começaram a orar, e um chama o outro, e Deus começou a usar o meu sogro com o dom de orar pelos enfermos, e muitos foram curados. Entre estes... Dona Noemi, esposa do pastor Daniel Bonfim, ela foi curada de um câncer. É mesmo, pastor? Bom, ela faleceu já. Sim. Com 90 e 30 tantos anos depois de ter sido curada. 30 anos depois de ter sido curada. Quer dizer, o câncer simplesmente morreu. O câncer morreu. Ela viveu 30 anos depois. O câncer foi debelado ali, e ela sempre deu esse testemunho. E eles vieram até, a princípio, se chegaram na família, porque eles eram de Niterói, sabendo que havia a casa de um médico que estavam buscando a Deus, o poder do Espírito Santo, e que Deus estava atuando ali com curas e tudo mais. Então, essas notícias devem ter corrido, porque juntou muita gente. E pastores começaram a frequentar a reunião. Pastor Antônio Elias, pastor presbiteriano, pastor Daniel Bonfim, metodista. Pastor Antônio Elias, nessa época, ele era pastor lá em Niterói? Sim, sim. Pastor já Vilarindo. Muito amigo da pastor família. Vilarindo, pastor da Igreja Batista de Brasília. Ele, nessa época, ele era da igreja congregacional, ele não era pastor. E ele e toda a sua família se avivou nessas reuniões da Avenida Paulo de Fronten, das reuniões que o doutor Acioli
dirigia ali. É aquela fofoca santa. Um chama o outro, chama o outro. Trazendo a boa nova. Isso. E ficou, então, a casa foi se enchendo de pessoas. Eu fico pensando, praticamente era aberta ao público. Não é Era muito grande a casa? Não, na sala eu acho que caberiam umas 40 pessoas. 40, 50 Na varanda pessoas. de trás caberiam umas 10. Na escada, umas 8 pessoas. Tinha gente até no lustre. No hall, Sim. mais umas 8 pessoas. Sentados No em pé, 40 em pé, pessoas. mais umas 15 pessoas. Em suma, a casa tinha gente Saindo pela janela. pendurada no lustre. Olha, aconteceu. E aí nós chegamos à Hein, Paulo? conclusão que a gente precisava ir para um lugar maior. Sim. Mas interessante, falando um pouco, porque esse momento da casa do Dr. Ascioli foi um momento muito importante. Foi o estopim, né? Muito importante. Então, era numa segunda-feira essa reunião. E as pessoas vinham do trabalho e tudo mais. A minha sogra comprou um encerado locomotiva, essa lona de caminhão, para forrar o piso da sala dela, né? Porque mulher tem essas coisas, né? De não querer estragar. Não arranhar o piso todo. Não arranhar Não, o piso porque quando todo. chovia, as pessoas traziam lama para dentro de casa. Não é como hoje que as pessoas têm carro. As pessoas andavam de Pois ônibus, é. andavam de pé. Então, naquela época, ela, para proteger o piso, ela colocava o encerado locomotiva no chão e depois varria o encerado com vassoura de piaçaba para poder tirar a terrinha que se acumulava. Não tem jeito. E as 40 cadeiras eram 70 cadeiras que toda semana saíam do primeiro andar, subiam as escadas para o segundo andar, e do segundo andar eram colocadas no sótão da casa. Eu, Eram durante os alguns meninos, anos, né? Os levei meninos. essas Carregou a cadeiras. cadeira. Você Eu e e meu teu irmão irmão. levávamos as cadeiras para o segundo andar, Pra e depois vocês. um subia no sótão e outro entregava a cadeira lá no sótão. Saíram 70 cadeiras toda semana. Agora, eu lembro histórias lindas, né? Que um homem que costumava passar ali e via aquele movimento, gente entrando e saindo, ele falou, vou começar a observar isso aí, porque eu acho que seria fácil de entrar nessa casa para roubar. Uhum. Porque um entra e sai, um entra e sai. Eu vou entrar aí nessa casa. E ele entrou Com essa intenção. com essa intenção. Mas lá ele teve um encontro com Jesus. Caramba, hein? E como é que a gente ficou sabendo disso? Porque um irmãozinho que frequentava a reunião, um dia pegou um táxi e pediu para ir até lá. Eu vou para Paulo E de era o Fronten. taxista. Aí, e ele diz, número 232, é para lá. Como é que você sabe? Não, é porque eu sei que lá tem uma reunião evangélica. Eu me o converti taxista, lá. o taxista falando pro Para o passageiro. passageiro. Eu me converti lá. Eu fiquei de olho na casa para entrar e roubar, mas eu aceitei a Jesus, me converti. Uau. Amém. Hoje frequento igreja. Agora Não, ele era tenho- presbítero de uma igreja evangélica. Deus o me deu taxista. prosperidade. Totalmente Eu renovado. tenho meu táxi e muitos testemunhos Uau, que assim legal. Que coisa tremenda. maravilhosos, e a casa ficou lotada. E explodiu ali jeito. de tanta gente Sim. que vocês e tiveram vinha- que ir para outro lugar. Aí nós chegamos à conclusão que tínhamos que sair dali, não dava mais. E nessa época o pastor McAllister tinha saído da ABI porque ele tinha inaugurado a igreja de Botafogo. Já não precisava mais Mas daquele você auditório. pulou uma E o auditório etapa. estava vazio. Ei, Paulo César, você pulou uma etapa. Tem a igrejinha Você episcopal. pulou uma etapa. O primeiro passo, porque a casa não cabia mais, foi alugar um salão na rua Doc Lobo, Exatamente. um salãozinho Eu da esqueci igreja dessa episcopal. etapa. A etapa da Doc Lobo. Isso. Aliás, nós temos essa gratidão pela igreja episcopal. Numa época Está lá até hoje. daquela... Sim, numa época em que havia assim um olhar meio vamos dizer, Desconfiado. preconceituoso, Com censura, com é, censura. com o avivamento espiritual, a Bispo Scherril. O Bispo Scherril teve essa, vamos dizer, de sensibilidade, Essa grandeza, essa nobreza. de alugar aquele salão
para que as reuniões passassem para lá. E aquele salão cabia umas 100 pessoas bem socadinhas. Não, mais um Não pouco. é? Eram quase 200 cadeiras. Isso. Bem Quase. do ladinho da igreja episcopal. Inclusive, foi lá. Que era a próxima que eu- casa, né? Era Daqui o próximo. Lobo, não é, era, era era, de fronteira. 300 metros. É, não é longe, uns não. 10 minutos caminhando, tudo mais. E foi lá que eu fui convidada pela Zenilda, Foi aí que você minha encontrou. sogra. Fui convidada para assistir essa reunião, né? Eu tinha 18 anos e lógico que você, se tiver um pingo de inteligência, você aceita um convite de uma sogra em potencial, que ela era. Essa história a gente ouviu Eu com era muitos detalhes no seu namoradinha do podcast. Paulo, foi. E eu aceitei porque eu andava doida para ter um encontro com Deus. Sabe Só não quando sabia, você está? né? Não era consciente. Eu só não sabia. Eu estava buscando nos livros de filosofia e livros Buscando respostas. buscando resposta. Quando eu chego nessa reunião, gente, olha, maravilhosa. Jesus O estava Ungida. poder de Pastor Deus. Ari, era uma reunião ungida. Ungida. A reunião começava ungida. Sei. Lia-se a palavra de Deus com Hinos unção. maravilhosos. Os cânticos eram cânticos cantados pelas pessoas com fervor. A mensagem era pregada com a alma. Olha, você quer saber? Só não se convertia quem não estava vivo. É. Se a E, pessoa sabe, estivesse viva, ela tinha um encontro toque de O que Deus. eu Ela, acho- ela podia até não querer, mas que ela ia ser tocada, Sim, não com tem a certeza. dúvida. O que eu acho formidável, hoje a gente vê muito nas igrejas, há uma preocupação em que essa reunião tem que ter um jeito assim para o jovem, ou aquela outra tem que ter uma mensagem para empresários, para isso e para aquilo. Não tinha nada disso. Você A preocupação era pregar a palavra. Nessa reunião, você via jovens, havia jovens como eu naquela época, haviam pessoas de todas as classes sociais, médicos, advogados, E a maioria pessoas desses simples. Empregadas pastores domésticas. que vocês Sim, citaram aqui estavam lá. Estavam? E eram jovens? Não, Tudo não, de meia não. idade para lá, né? Sim, a gente, eles eram assim, da idade do doutor Ascioli. Da idade né? dos pais de vocês. Na faixa etária dos seus 50, 60, 55, 60 anos. Ou seja, eles eram usados por Deus, Sim. sendo já pessoas da E idade dos seus não, pais. E Maduros. nós jovens, assim, a gente ficava muito impressionado com esses homens e com essas mulheres, né? Paulo tocando um harmônio e louvando a Deus, e eu sei que o culto era uma bênção. Mensagem simples, nada, sabe essas mensagens que muitas vezes tenta tirar do baú uma coisa que ninguém pregou, que ninguém ainda falou. Uma Aí, novidade. Uma novidade. Não havia novidade, Aí era a vai citar velha história isso. de Cristo. Ou A então- velha É verdade. história da cruz. Ou aquele- Mas falada com unção, Com graça. Sim. com lágrimas nos olhos. Sim. Não era, sabe aquela pregação que às vezes o pregador, até para buscar um interesse, vai trazer ilustrações de não sei onde, buscar citações, frases de impacto de algum filósofo, algum teólogo? Nada disso. Bíblia aberta, pregação expositiva da palavra de Deus. Amém. E o povo aceitava Jesus. E isso continuou acontecendo na ABI, porque depois cresceu muito, vocês tiveram que ir para um auditório Verdade. maior. Verdade. E lá nesse Aí auditório... sim, aí entra a BI, doutor Aí Paulo. fomos para a ABI. É. E a reunião estava indo muito bem, mas o doutor Ascioli foi acometido de um grave acidente vascular cerebral, de tronco cerebral. E aí ele ficou praticamente hemiplégico, numa cadeira de rodas. E a nossa ideia, então, era: vamos terminar com a reunião, o líder não tem mais condições. Mas aí eu estava lá tocando o piano, tocando o teclado. E aí eu comecei a dirigir os louvores e chamar pastores para pregar
no lugar do doutor Acioli, que já não podia. Pastores vinham, pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias, pastor Cassiano Rodrigues dos Santos, pastor Joel Ferreira, pastores cheios de uma mensagem bonita, ungida, inteligente, gente carismática. Eram pastores muito carismáticos. E a reunião continuou crescendo, só que de vez em quando eles ligavam para mim meia hora antes da reunião: olha, está chovendo muito, não vou conseguir chegar aí, você dirige aí. E eu tinha que me levantar do piano e, com as pernas trêmulas, trazer uma mensagem de que, apesar de mim, Deus continuou abençoando. Esses pastores que tiveram um peso, uma importância muito grande nesse processo inicial, infelizmente, inclusive o doutor Acioli, mas daqui a pouco mais ele morre, não é? E aí o senhor fica sem o seu pai. E esses outros pastores que também não eram novinhos, eram pastores também já de idade, maduros, né? Maduros. E surgiu uma ideia, então, o pastor Antônio Gonçalves, lá de São Paulo, disse: presbiteriano. o Paulo precisa ser ordenado pastor. Eu já estava exercendo uma liderança naquele grupo, um grupo crescente, e eles disseram: temos que ordenar o Paulo. Como é que foi isso, pastor? Qual Olha, foi o seu sentimento? Porque uma coisa é a gente ajudar o pai, a mãe. Pastor Ari, eu não me sentia capaz, nem preparado. Nós já estávamos casados. Para ser pastor. Já estávamos Quando casados. me falaram que eu deveria ser ordenado já tinha pastor, filhos? eu tremi na Ana base. Paula. Tremeu as pernas. Nós não dormimos por algumas noites. 2 dias sem dormir. 2 dias. Apavorados. Porque, Com o meu olho Deus, arregalado. que O senhor responsabilidade. tinha quantos anos nessa época, pastor? O senhor lembra? 30, né? Ana 30. Paula tinha meses quando eu fui ordenado. 40 anos atrás. Foi em 1978. Eu fui ordenado pastor. De 1978. E quer saber? Lógico que depois disso, pastor Ari, eu li tudo que eu podia ter lido. Eu me preparei. Eu fui estudar história da igreja, eu fui estudar a palavra de Deus, eu fui estudar hermenêutica, eu fui estudar... Eu não sou muito ignorante, eu sou um médico, eu tenho preparo cultural. Tem a prática do estudo. E sabia pesquisar, sabia ler. E isso tudo eu fui ganhando um certo preparo, até administrativo. Sim, porque a igreja já havia sido formada. O senhor já tinha porque CNPJ. Uma base num determinado para poder momento... alugar a ABI... Num determinado teve que momento, ter um nós CNPJ. começamos a batizar os novos convertidos e termos a ministração da Santa Ceia, que é o que caracteriza uma igreja. Uma igreja, exatamente. Uma igreja caracterizada, uma igreja evangélica é caracterizada porque exerce os 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Pode não ter templo próprio, mas é uma igreja num lugar alugado, mas continua a ser igreja. Sim. Pastora, como é que é isso? Você se casou com um médico Sim. que corria atrás do prejuízo, trabalhava em 2 ou 3 hospitais. 2 empregos públicos. E 2 empregos já tinha um públicos. filho desse casamento. Tinha consultório. Ou seja, Eu lembro até quando alguém que diz assim, eu vou fazer desse cara um pastor, o meu pai ficou apavorado. porque você vai ser a esposa do pastor. Porque uma coisa é pensou você assim, ter um sim. esposo como médico, com 2, outra coisa é uma Sim, igreja sim. que precisa-se de tempo, dinheiro, dedicação. Só que eu não deixei de ser médico. Sim, eu continuei exercendo. Mas Mas naquela qual foi época... o seu sentimento, sim, pastora? Nessa época, a gente hoje escuta falar de pastores milionários, pastores, né? É uma pena que quem desconhece a função pastoral pensa que todo mundo é assim, não é? Sim. Não é por aí. E naquela época a gente via que os pastores levavam uma vida
simples, não eram Muito miseráveis, moderada, né? não eram miseráveis, tinham condição de criar seus filhos, tudo mais, mas não eram aquele... Não tinha uma extravagância. A classe média alta. Não eram. Não era. Os pastores Não que é? pregavam na Maranata, todos eles eram classe média, mas não era classe média alta, não. Tinham uma vida bem controlada. Sim. Bem controlada. Então, quando o Paulo foi ordenado, meu pai pensou, esse homem vai largar a medicina, que vai ser aí da minha filha, né? Meu pai era industrial, muito próspero, tudo mais, mas não houve essa intenção do Paulo largar a profissão. Eu acho até que a profissão dele ajudou muito no evangelismo. A quebrar determinadas... Não, porque as pessoas convidavam amigos assim, vamos lá nessa reunião. Ela é dirigida por um médico. Não se falava muito que era pastor, que tinha pastor. Que era uma igreja. Igreja, não. Era na reunião ABI. do médico. Vamos uma reunião na Como ABI estratégia. dirigida por um médico. Pô, Que legal, fala né? de Deus. Pra- Que fala de Deus. Então, era uma estratégia Sim, muito evangelística. E eu acho que Deus usou isso. Inclusive, o Paulo, sendo médico, eu lembro numa época em que nós oramos para que uma das condições dele, num dos empregos federais, se tornasse um plantão. Não é? Nós fizemos ali uma busca de oração mesmo, e ele conseguiu que isso virasse um plantão. E nesse plantão foi uma bênção para ele, porque ele tinha tempo o dia inteiro preso dentro de um hospital, que chegava uma determinada hora, o hospital dá aquela acalmada, né? Uhum. E aí ele podia ler a Bíblia, preparar as mensagens dele. E a gente, olha, se pensassem assim, foi difícil? Não foi, pastor. A graça de Deus, todo o tempo. Foi um sacrifício? Não foi. Apesar de vocês nunca terem sonhado, você nunca sonhou Nunca. que ia se tornar esposa de um pastor. Sua esposa era um médico. Nunca nos faltou nada. E aquela coisa assim que eu, quando penso, houve um planejamento? Não, éramos jovens. Era o seguinte, a alegria de servir a Deus, tem um serviço para fazer? Vamos que vamos. Houve Qual é o pressão? serviço? É ir para a igreja? É pregar o evangelho? É ir para a reunião de oração? Estamos nessa, vamos aí. É que Jesus tinha lhe convertido o coração também, né? Aí... Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu era apaixonada mesmo. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade essa pergunta não é minha. E quando a gente falou que esse programa ia acontecer, a gente programou esse programa, o meu pai teve a ideia de comunicar pastores que vocês estariam aqui com a gente. Então a gente falou, por que vocês não elaboram perguntas para ele? Seria legal. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui para o nosso programa é do pastor Rogério. Ele quer saber o seguinte... Rogério lá de São João. Isso. Houve alguma palavra profética, conversas entre o senhor e o seu pai sobre essa transição? Houve tempo? Houve tempo para isso? Não. Uma dúvida do pastor Rogério. Não teve palavra profética nenhuma. Pelo contrário, o papai ficou doente, ou a gente encerrava a reunião, ou eu me levantava e continuava a fazer o trabalho. Eu me levantei, apesar de não ter muito preparo, mas Deus continuou nos abençoando. Eu chamava pastores para trazer uma mensagem. Sim. Eu reconhecia que eu não tinha condições de dirigir louvor e pregar, dirigir louvor. Então eu trazia... Esses pastores que vieram ajudaram muito a nossa igreja. Foram mentores, né, Paulo? Eles foram nossos mentores. Foram nossos pastores. Nossos mentores. Pastor Antônio Elias, pastor Daniel Bonfim, pastor Cassiano Rodrigues dos Santos, eles foram os nossos pastores. Paulo, eu até acho que a nossa mentoria acontecia muito numa sopinha muito boa que era servida depois dos cultos, que aconteciam lá, Legal. né? Na casa da dona Zenilda, e depois os cultos também lá da Rua Doc Lobo, quando terminavam lá no salãozinho, essa pastorada ia toda para a casa da dona Zenilda
E a sopinha, e a conversa de Deus, Sopa de das ervilha, coisas de uma Deus. delícia. Era uma mentoria. A sopa assim, de ervilha tinha uma faculdade de Bíblia ali. era uma mentoria. E a gente olhando e aprendendo Que com legal. esses homens, sabe? Aprendendo a ser gente, né? A ser pastor. Aí, pastor Ari, na ABI começou a frequentar a nossa reunião um grupo de 25 a 30 pessoas de Caxias. Eles vinham de Caxias para a ABI. Todo domingo. Nós tínhamos reuniões quartas à noite e domingos pela manhã na ABI. Eles vinham de Caxias. E aí surgiu uma necessidade de abrirmos alguma frente de trabalho evangélico em Caxias. É o momento da expansão da igreja. 26 pessoas lá em Caxias. Alugamos um salão na Rua do Comércio, em Caxias, José de Alvarenga, bem no centro de Caxias. Alugamos um salão. O pastor Eugênio, um dos jovens da nossa igreja, foi ordenado pastor e começou o trabalho lá. E o trabalho começou a crescer muito em Caxias. Logo depois veio o pastor Cassiano assumir o pastorado da igreja de Caxias, e a igreja começou a crescer. Aí, nesse tempo, nós já abrimos um trabalho também em Copacabana, e também, então, a Maranata começou a crescer. Começou a se expandir. Exatamente. E a Claudete, como arquiteta... É aí que eu quero entrar. A quero Claudete ajudou demais isso. Porque até então ela estava envolvida, lhe dando todo o apoio, mas com essa expansão da igreja, criando espaços em vários bairros do Rio de Janeiro, como o senhor já citou, Copacabana, Caxias, Jacarepaguá, Irajá, Jardim... Campo Grande. Um bairro de Caxias também, que tinha porque a gente tinha umas reuniões chamadas Grupo Eco. Sim. Estudar, compartilhar e orar. Reuniões do Grupo Eco. Que era mais ou menos parecido com esses pequenos grupos. É verdade. Algumas dessas reuniões, Grupo Eco, se transformaram em congregações e depois igreja. A igreja de Jacarepaguá existe hoje, um templo bonito, que tudo começou com um Grupo Eco, numa das casas muito lá legal. De Jacarepaguá. E assim também algumas igrejas como Caxias, acho que Irajá também. Todas. Muito bem. Nós somos 14 igrejas hoje. Como é que é isso, pastora Claudete? De repente, a senhora... que estava se formando, a senhora já estava estudando quando se casou com ele. Sim. Dentro da área Depois eu trabalhar... Deus sabia de tudo, né? Eu trabalhei num escritório também. A senhora estava se formando em arquitetura. Me formei, continuei trabalhando no escritório, tempo integral. E a gente... Mas, de repente, igreja, né? Essa sua profissão acaba virando uma bênção para a igreja, porque a expansão da igreja. A senhora começou a trabalhar de uma forma bastante acentuada nos projetos das igrejas, da maioria das nossas igrejas. Tipo assim, tem um negócio aí para fazer. Quem vai fazer? Pode deixar que eu faço. Entendeu? Nada de planejamento. Vamos agora fazer um organograma de para crescimento. A expansão da nossa... Agora, como é que vai ser? Vamos pensar. Não, as coisas iam acontecendo. Era um negócio assim. Essa turma aí de Caxias, vamos... Precisa de uma sala de aula. Precisa, aluga lá um lugar, tal. Ih, cresceu muito, não está cabendo. Compra um terreno em Caxias. Compra um terreno. Precisa arrumar o banheiro da IBD. Aí, como é que vai ser? Tal. Mulher, tu faz esse projeto? Tá bom, eu faço. Entendeu? Um negócio assim... Tem um espaço para o berçário. Tipo assim, vai que é tua. Agora, o interessante é que a irmã sempre doou esse trabalho. Você era uma arquiteta que poderia, com certeza... Eu continuei tendo meus clientes particulares, principalmente da área de acústica, que eu me especializei, né? Continuei e trabalhava junto. Eu acho que a Claudete tem mais de 500 projetos no currículo dela. Ela de acústica, ela se tornou conhecida em todo o Brasil. É uma das referências de acústica
no Rio de Janeiro, no estado do Rio, já fez Olha a projeto. tietagem, hein? Olha a tietagem. Ele é seu fã, pô. Ele é o fã número 1. Eu sou o fã número 1 da ele tem pastora direito Claudete, de... porque eu vejo a qualidade do Com trabalho certeza. dela, a qualidade. Não, eu digo que eu trabalho por diversão também. Você gosta Né? disso. Eu gosto do que eu Agora, faço. Sentia temor de pegar uma arquitetura, por exemplo, uma obra dessa que você Dava um praticamente medinho, não, sim. não apenas desenhava, mas quase que tinha que Não, dirigir essa dava obra. um medinho. frio na barriga. Dava um A igreja medinho, de Caxias, por exemplo, uma igreja que É. tem colunas que parecem de um viaduto. Sim. É porque é muita gente que entra lá. É. Né? É. Mas você sabe de uma coisa, às vezes o medo é um desafio. É. Eu sempre gostei muito de desafio, né? De ir enfrentar Uma coisa algum nova, né? desafio. Então, eu acho que essas coisas novas, a gente vai... Te motivando. Você vai... Olha, é impressionante. A aprovação é uma parte meio cansativa dos projetos. Você aprovar nas prefeituras, etc. É, imagino. Aprovação Sempre- dos bombeiros. Sim, Tudo isso é muito Muito trabalhoso. documento. Muita fiscalização, legislação, muita burocracia. entendeu? Essas coisas. Mas sempre, como a Bíblia diz, eu encontrei favor. Era impressionante. Eu ia num departamento de edificações, ali eu encontrava um colega de turma, eu encontrava alguém que já professor. tinha trabalhado comigo. E as coisas iam assim, sabe? Se As portas encaminhando. iam se abrindo. Pessoas com né? boa vontade de te ajudar. Sempre encontrei Isso é boa muito bom. vontade. Isso é muito Graças a Deus. E aí as coisas iam se acampando. Com obra você não pode ficar muito aflito. Né? Infelizmente, Você tem que ir aos pouquinhos. Você vai. eu não sei se isso mudou, mas até uns anos atrás, nós tínhamos muitas igrejas irregulares. Que Sim. começavam A obras grande maioria. sem autorizações, enfim, Sim. criavam problemas tremendos depois. A Claudete verdade. acertou a vida de Eu muitas acertei a igrejas. vida de algumas igrejas. Sim. Sim, porque Que não eram as a nossas. hora que a prefeitura chega em cima, não quer saber, né? Que não eram as nossas. Sim, graças a Deus que E fui contratada com esse objetivo. E você vai, né? por você ser da área, você acabou que a igreja Maranata Sim. nunca teve esse tipo de dificuldade. E acaba que hoje em dia uma igreja me indica para outra. Entendeu? Aham, sim, sim. Talvez o quê? 50% dos meus clientes de arquitetura são igrejas, porque eles vão Sim, indicando pela um para outro. experiência, pelo- E aí acontece, das vezes, a gente chegar e ver. Nós mesmos já compramos uma igreja, a nossa igreja de Irajá. Sim. Nós compramos o imóvel, eles saíram de lá e venderam o imóvel para nós. Isso. Que descobrimos que ela não era legalizada na prefeitura. Depois. Caramba, que Deu surpresa. Não, e o pior do que isso, o projeto do metrô passava no meio da igreja. Caramba. Ia passar um trem no meio da igreja. Eu tenho a impressão que foi até por isso que venderam ela para a gente. Eu Não creio. precisa mencionar quem vendeu, Meu Deus. por favor. A verdade é que houve um milagre ali. O projeto da prefeitura mudou o trajeto do metrô. Sim. E o metrô não passou mais no meio da Assim, voluntariamente? Não, houve- eles mudaram o projeto. Não É. tem nada a ver conosco. Eles mudaram. Mas, Nós nos de qualquer beneficiamos do jeito- milagre. Sim. Mas, por outro lado, precisamos assinar um termo de que eu sei que esse terreno, que esse pedaço não é meu. Eu sei que esse pedaço é do Estado. E eu vou usar. Se um enquanto- dia o Estado precisar, nós temos que entregar. Mas, o como o Estado nunca vai trajeto precisar foi para daquele outro pedaço. lugar, Certo. o bem Estado distante, não né? vai pegar um Tá até pedacinho. distante agora. É só do púlpito para trás, lá em Irajá, quem conhece. Entendi. Nós temos várias igrejas nossas que saíram do seu papel, da sua. Como é que eu digo? Do projeto. Projeto. Nós temos a nossa igreja de Caxias, Sim, que foi, acho que me parece, a primeira foi igreja. a primeira. Primeira igreja. Foi. Depois a segunda igreja foi Jacarepaguá. Jacarepaguá. Sim, Depois a terceira igreja foi a Tijuca. foi. Não, Meia.
Meyer ainda? Prédio aqui da Tijuca. Não, primeiro foi o Meyer, depois veio o prédio aqui da Tijuca. Foi a Tijuca. Sim. Depois Campo Grande. Campo Grande, que é uma igreja E belíssima. tem o acampamento de Xerém. Isso, Ah, nós vamos É uma chegar lá. mini cidade. Claudete projetou aquilo tudo. Não, ali a gente já encontrou algumas coisas prontas, né? Ali teve alguns parceiros. Bom, o fato é que nós somos 14 endereços hoje, e desses 14 endereços, mais da metade desses endereços, a igreja já tem o terreno Para construir. Para construir. Pronto para construção. É. Ou seja, eu acho que só Se temos dois endereços que não tem terreno, né? Se algum irmãozinho em Cristo, assim, milionário, super bem situado, quiser, assim, ser um colaborador, nós estamos aceitando parceiros. É verdade. Pode contar com nossas orações fervorosas se você vier nos ajudar, viu? Pastor, para esse monte de igreja, lógico que isso não aconteceu de um dia para o outro. Décadas. Isso é um processo de Deus que durou aproximadamente uns 30, 35 Nós anos. estamos já comemorando 53 anos de vida. Exatamente. Então, as coisas foram Uma acontecendo. história. Mas isso mostra também uma forma, vamos dizer assim, equilibrada, segura com a administração financeira da igreja, para você construir todos esses templos. A nossa igreja não são 14 igrejas. Nós temos uma igreja com 14 endereços. Mas a administração é central, a tesouraria é central, a diretoria é uma só. Quer dizer, é uma igreja que tem 14 endereços. Não são congregações, são igrejas porque elas têm o seu próprio pastor, têm a sua próprios diáconos, o seu corpo eclesiástico, né? Mas nós nos reunimos toda semana, o ministério pastoral da nossa igreja se reúne toda semana. Os pastores estão juntos, porque, na realidade, nós somos uma igreja com 14 endereços. E ainda temos, na nossa forma de administrar, o que nós chamamos de um rodízio, porque os pastores são pastores de todas elas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, duas perguntas. Quais são os critérios para se tornar um pastor na Maranata? Porque o senhor, ao longo de anos, dezenas de pastores passaram pela Maranata. Sim. Outras dezenas apareceram supostos pastores, ou aqueles que queriam, ou, sei lá, entendiam que poderiam ser pastores e acabaram não sendo. Sim. O fato é que, ao longo desses anos, nós olhamos para trás, hoje nós temos aí um conselho, um grupo de pastores que foram todos separados, orientados e ungidos pelo senhor e pela pastora Claudete. Quais são os critérios que o senhor tem hoje no seu coração para levar... Que norteou todo esse processo. Obrigado. Hoje em dia... É até mais fácil, porque hoje em dia nós temos um grupo de pastores, o que nós chamamos o nosso ministério pastoral. E esses pastores observam indivíduos, valores das nossas próprias igrejas que têm um potencial de liderança. Eles são observados. Eles se tornam seminaristas. Não por frequentarem um seminário. Alguns até frequentaram. Mas o critério nosso é ser seminaristas para aprender como exercer uma função pastoral, olhando e aprendendo com os outros pastores. E isso tem um processo. Alguns têm um processo mais rápido. Em 3 anos, o ministério pastoral decide ordená-lo pastor. Tem outros que ficam anos como seminaristas até que eles sejam ordenados. Não existe, assim, um critério fechado para que eles sejam ordenados. É tudo muito espontâneo. Eles vão crescendo conosco, eles vão aprendendo uns com os outros, eles vão desenvolvendo não só a sua experiência com Deus, mas a sua possibilidade de ser
conselheiros, de aconselhar pessoas. Eles vão amadurecendo espiritualmente e o ministério pastoral acaba reconhecendo neles um chamado pastoral e então os ordena pastor. Isso agora, mas no início, em que era somente eu e a pastora, e a Claudete nem era pastora nessa época, ela era minha esposa, mas era eu e o pastor. A Zenilda, que não era pastora nessa época, depois ela foi ordenada pastora já, mais idosa, mas nessa época nós conhecíamos pessoas que tinham a mesma teologia nossa, a mesma chamado nosso. Ficávamos sabendo de um determinado elemento muito abençoado, como um dia nos contaram de um pastor lá no Rio Grande lá no Uruguai, um pastor chamado Ari Iaque, um homem de Deus, um homem que estava pregando o evangelho lá. Nós convidamos o Ari Iaque para vir conhecer a gente. Ele veio, trouxe uma mensagem. A igreja, ele caiu na graça da Maranata. Todos amaram o pastor Ari Iaque nessa época. E então, nós resolvemos convidá-lo para estar conosco no nosso ministério. Ele veio lá, trouxemos o pastor lá de Montevidéu. Ele veio para assumir o pastorado conosco. Já alguns outros foram criados, forjados na própria igreja, como é o caso do pastor Davi Silveira, que é fruto do nosso trabalho. Ele se converteu na Maranata, foi crescendo, desenvolvendo, mostrando potencial evangelístico, uma palavra ungida, um equilíbrio teológico, a igreja reconhecendo e automaticamente o ministério o ordenou pastor da nossa igreja. Assim são os pastores atualmente da nossa igreja. Essa ideia que o senhor teve do rodízio, o senhor estava começando a falar e eu acabei interrompendo o senhor, que acontece dentro da nossa igreja e que é uma bênção para a igreja. Isso o senhor viu em algum lugar? Bom, os metodistas têm rodízio de 4 em 4 anos. Ah, é? Toda a igreja, todos os metodistas, o bispo, ele faz um rodízio entre os pastores das igrejas metodistas. Esse método existe entre os metodistas. Não foi inventado pela Maranata. Nós, reconhecendo que a nossa igreja era uma igreja com vários endereços, nós reconhecíamos que os pastores eram pastores de todas as igrejas, certo, e não de um endereço só. Certo. Então, por que não eles também pastorearem num outro endereço para que as outras ovelhas conhecessem o ministério desse pastor? Isso foi surgindo de uma forma espontânea. O rodízio de 3 em 3 anos na mesma cidade. Na mesma cidade. Nós não pedimos a nenhum pastor para sair do Rio e ir para Minas Gerais. Não, porque a nossa igreja ela funciona no Rio de Janeiro. Nós não temos filiais em outros estados. Temos, sim, em Caxias, que é uma outra cidade, mas é pertinho. Né? E temos Nova Iguaçu, que é uma outra cidade, mas também é pertinho. São João de Meriti, que é uma outra cidade, mas também é pertinho. Então, quem está pastoreando em Nova Iguaçu, tendo o seu automóvel, pode, em determinado momento, passar a pastorear a igreja de Nova Iguaçu. E uma das coisas boas que acontece com o rodízio é que a igreja acaba tendo um crescimento meio que uniforme, né, pastor? Porque nenhum de nós somos completos, né? Então, a gente acaba se completando, né? Aquilo que falta em mim, sobeja no Davi. E tem uma característica, que a Maranata nasceu com essa característica, que o púlpito da igreja sempre foi um púlpito aberto. Então, por exemplo, lá na BI, não era sempre o mesmo pastor que trazia a palavra. Era um dia o Antônio Elias, outro Daniel Bonfim, no outro Joel Ferreira, no outro Cassiano dos Santos. Outro... E, eventualmente, eu, isso, que pregava 2 vezes por ano, porque não tinha nem espaço para tanto para pregar, porque eram tantos pastores, entendeu? Então, essa é uma característica da Maranata até hoje, tanto que os nossos pastores... né, visitam, embora você esteja, por exemplo, em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá, agora lá, dando assistência àquelas ovelhinhas, com aconselhamento, com acompanhamento pastoral, você também visita as outras. Eu acho que esse púlpito aberto abençoa muito as ovelhas,
porque cada um tem seu jeito, É tem uma verdade. bênção. Uma coisa que às vezes você viu na palavra de Deus, brilhou para você, não brilhou para multiforme. mim, não é? E eu acho formidável. Eu não posso imaginar uma igreja que não tivesse essa, vamos dizer, esse Abertura. dinamismo de A púlpito gente conhece algumas igrejas, que a pastor Maranata Ari, tem. que é o mesmo pastor que prega todo domingo, os 52 domingos do ano, ele prega nos 52 domingos do ano. Eu acho que isso aí é como se fosse uma rolha obstruindo uma garrafa. Ele bloqueia, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. E ele não tem todos os dons, ele não é um ministério completo. Nós não temos um apóstolo Paulo nos dias de hoje. Somos pastores limitados. Então, quando a gente divide o púlpito, verdade. a gente enriquece a Enriquece a mensagem palavra. para o povo. É verdade. É verdade. É verdade. Você que está me ouvindo, se você é pastor de uma igreja, abra o seu púlpito para pastores que você conhece, que você respeita, Saudáveis que biblicamente. você sabe da lisura, da integridade, abra o púlpito para eles. Não fique com medo de perder a igreja, não. O evangelho, você não é o dono do evangelho, você é simplesmente um servo. Amém. Eu percebo, desculpa, eu percebo como membro, aí como ovelha, durante todos esses anos de vida que eu tenho na Maranata, que eu tenho 34 anos de vida e de Maranata. Olha que legal. Vou fazer 35 anos de Maranata esse ano. Quando eu vou, por exemplo, para a nossa festa do amor, eu já passei por várias igrejas. Já fui membro de Caxias, já fui membro de Jacarepaguá, já fui membro da Festa do Amor, é importante que se explique, né? É. A Festa do Amor é a festa anual da nossa igreja, uma comemoração da nossa igreja. De comunhão, de né? comunhão. Isso. Onde todas as igrejas se reúnem no mesmo lugar, lá no nosso sítio. E é legal porque é um momento em que a gente acaba esbarrando com membros de todas as igrejas É uma confraternização, e não a é, meu gente filho? se identifica com aquela outra igreja. Mesmo eu não fazendo parte de Irajá, eu me vejo em Irajá de alguma forma. É. Porque meu pai foi Sim. pastor em Irajá. É. Os pastores que me abençoaram, que são amigos de trabalho, de pastorado do meu pai, são meus pastores também. Então aí eu, apesar de não ser de Irajá, eu olho para Irajá e falo, cara, eu faço parte dessa igreja também. É. Então, cara, é muito legal isso. Engasgado aqui. É muito legal isso, cara, porque a igreja realmente tem esse dinamismo, como a pastora Sim. falou, e essa identidade é muito comum na nossa igreja. Não tem igrejas que destoam muito. E agora eu, como pastor emérito, estou visitando com muito mais frequência as nossas igrejas e, quer saber, para mim tem sido Uma alegria. uma experiência maravilhosa. Somos recebidos com muito carinho. Eu e Claudete Tá chegamos curtindo numa esse igreja que a gente já não vai há alguns meses ou anos e somos recebidos com tanto carinho. Amém. E a pessoa chega para mim, pastor, o senhor me batizou Ó, que legal. há 18 anos atrás. Que No legal. meu batismo, foi o senhor que me batizou, porque o nosso batismo é um batismo coletivo. em que Dinâmico os homens também. todos entram na água e os pastores todos vão batizando aleatoriamente Exato. todas as pessoas. Exatamente. É igual o rodízio na nossa é igreja. verdade, isso é lindo, isso é lindo. Igualzinho. Isso é lindo. Vocês estão tipo como avós visitando netos? Sim, É aquela alegria, né? é isso mesmo. Que legal. Em 2004, pastor, o senhor fez algo que meio inusitado, porque as igrejas chamadas históricas não haviam ainda se voltado para essa verdade bíblica que nós cremos, o pastorado feminino. Né? Verdade. E aí vem a pergunta da pastora Meire. Como o senhor concebeu a ideia do pastorado feminino? Em primeiro lugar, porque nós passamos a ver pastoras por todo o Brasil, com um ministério bonito, com palavra, com autoridade. Legítimos, né? As pessoas contra-argumentam, dizendo que Jesus nunca chamou nenhuma pastora nenhuma mulher para ser discípula. É verdade. Porque naquela época a cultura era de tal forma que, se Jesus fizesse isso, ele seria totalmente rechaçado,
priori, não por seria estar ouvido por nada. permitindo uma mulher exercer o ministério de liderança, etc. Mas a gente já viu que no Novo Testamento a gente vê mulheres exercendo autoridade. Áquila e Priscila eram líderes nas suas comunidades. Priscila era uma mulher. Então, depois de ver mulheres totalmente envolvidas com o ministério pastoral, pastor Ari, no céu vai ter mais mulher do que homem. As mulheres... As igrejas são As assim. igrejas têm muito mais mulheres do que homens. Então, será que no meio dessa mulherada toda não surge uma mulher com um verdadeiro Deus não pode espírito usar de as líder? mulheres? Deus não pode usar uma mulher como tem usado os homens? Nós abrimos o nosso coração para o ministério pastoral feminino. Em 2004, a pastora Claudete se tornou Ela, pastora. não, mas ela não foi a primeira. Não, ela foi a primeira junto com a Isabel e mas a Foi pastora Meire. a primeira verdade. a ser ordenada na Maranata foi Dona Zenilda, Foi antes. isso, honrando o legal. que ela já era. Sim. Ela sempre foi... A Dona Zenilda foi o motor que o Espírito Santo utilizou para levantar a Maranata. Meu sogro, uma bênção, um homem de Deus, um homem querido, carismático, mas a Zenilda tinha um pique era o dínamo que tava lá. 220. Entendeu? Ela era, assim, de uma Garra. Força, constância, Uma autoridade. força, Ela tinha uma autoridade. paixão pelas pessoas. E então seria uma injustiça Não fazer não dela. honrá-la com esse título. Honoris causa. Né? Porque ela foi uma pastora em todos os sentidos. Sim, com em certeza. todos os sentidos. Então, a primeira ordenação Na foi de realidade, Dona Zenilda. Claudete, nem toda esposa de pastor é pastora. Sim. O ministério pastoral não está no fato dela ser uma esposa de pastor. Não. A esposa de pastor é uma mulher fora de série, abençoada, ungida. Mas algumas esposas de pastores são pastoras. Aí não tem nada a ver dela ter sido esposa dele. Ela é uma Tem pastora. uma chamada de Deus. Tanto que nós temos, certamente, nós temos a pastora Raquel, atualmente, pastora da nossa igreja, cujo marido não é pastor. Sim. Ele é um diácono, um homem de Deus, mas ela é a pastora, porque ela tem autoridade pastoral na área de música, na área palavra. da palavra. Sim. Então, quem decide se uma pessoa vai ser ordenada pastora é o ministério pastoral da igreja, depois de analisar como essa pessoa tem demonstrado todos os seus talentos e dons na obra de Deus. Sim, inclusive, para lidar com vários e vários assuntos dentro da igreja, eu acho muito importante ter um ministério feminino revestido assim da autoridade pastoral, porque não somos nós que precisamos do título, mas algumas pessoas precisam nos ver da referência. investidas dessa referência. Com certeza. E existe muito trabalho para o Ministério Feminino, mas muito, muito, justamente porque, mais ou menos, eu diria o quê? Uns 70% da igreja São mulheres. São mulheres. De todas as idades. Não é? Eu até você falou em 2004 que foi, né, a minha ordenação e da Isabel, mas eu quero te dizer que eu me senti pastora em 1978, quando Paulo foi ordenado pastor. Aquele peso caiu no seu ombro Eu me também. senti Ela comprou pastora. esse ministério. Ela sem se título. imbuiu da responsabilidade de ser Pastoral. bênção para o povo. Um pastor é que serve. O pastor não é Não é para ser servido. O pastor é para ser servo. Sim.
Então, a Claudete... Eis-me aqui. Naquele ano, por isso que eu fiquei sem dormir também. A sua esposa, Isabel, da mesma forma, ela se imbuiu de um ministério Sim. na medida que você foi ordenado pastor. Sim. Sim. E logo em seguida, depois de alguns anos, nós simplesmente reconhecemos, no caso da Isabel Iaque, que ela era uma pastora, porque já estava exercendo o seu ministério. Há anos, né? Amém. Amém. Graças Verdade. a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Paulo, pastora Claudete, esses anos todos que vocês estavam à frente da nossa igreja, a igreja, de uma forma geral, ela foi atacada por ideologias, por doutrinas falsas. Nós poderíamos citar aqui inúmeras. Movimentos, né? Como que vocês fizeram para proteger a igreja desses ataques? Muitos deles, contextos bíblicos, né? Porque essas doutrinas errôneas, elas estão baseadas em um texto ou do outro dentro da verdade. Bíblia. Uma má interpretação das escrituras. E Exatamente. vem como uma onda, né? Se Exatamente. espalhando por várias igrejas. E eu entendo que é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande da Maranata, do dia que ela surgiu até os dias de hoje. Tantas ondas já vieram e foram. E a Maranata continua pregando Jesus crucificado e ressuscitado. Arrependei-vos do creio pecado. que eu creio que um dos motivos pelos quais nós não nos desviamos teologicamente foi por causa do ministério plural. Em várias cabeças existe sabedoria. Na multidão de conselheiros existe sabedoria. Esclarece Eu um nunca pouquinho mais, tomei pastor. atitude sozinho. Tá. Eu sempre tomei atitude baseado na orientação dos meus companheiros de ministério. E fora dele também? E também fora, Só tem amigos. nós temos referências, pastores amigos, que não são pastores de nossa igreja, mas têm demonstrado uma integridade doutrinária Retidão. bonita ao longo de anos. Esses são os nossos conselheiros. Todo pastor precisa de ter um pastor. Eu, pelo menos, tenho vários pastores, não tenho nenhum só. O senhor acha um perigo, um pastor que É não uma tem- beleza, eu gosto demais. Você é meu pastor, Ari. A pastora Claudete é a minha pastora principal. Amém. Ela quase sempre está certa. Porque quando ela pensou que ela estava errada, ela estava certa. Menos. Só errou quando pensou e está errado. Menos, Tenho marido, pastores. menos. Ao longo dos anos, eu tenho tido pastores que têm sido referência para mim, que me aconselham. Pastor Paulo Romero, pastor Carlos Alberto, da Comunidade da Graça, pastor José Rego do Nascimento, são pastores que me abençoam, que quando vêm aqui trazer uma mensagem, eles abençoam. Os próprios pastores do Ministério da Maranata são pastores que me abençoam. Eu aprendo com eles. A gente não sabe tudo. Um E, pastor Paulo, que pensa que sabe tudo, já caiu. Eu acho também que o fato desses pastores que foram os nossos mentores, pastores de denominações históricas, eu respeito muito. Pastores que foram nossos mentores foram pastores batistas, pastores presbiterianos, metodistas. Assembleia de Deus também. Sim, na Assembleia de Deus. Eles são gente de doutrina firme. Não é? O fato da gente ter tido esses homens como mentores fez a Maranata ser assim, uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, na manifestação dos dons, mas com equilíbrio. Daí a gente ter até, vamos dizer, não sei se é um lema bom. pregando o evangelho com equilíbrio. A bandeira da igreja. Então, durante esses anos, nós tivemos a graça, a misericórdia de Deus de estar querendo buscar as manifestações do Espírito, mas dentro do ensino da palavra, como Paulo ensinou que devia ser, não é? Sempre fomos mentorados, né, por
pastores que valorizaram a Bíblia. Daí, o carro-chefe da nossa igreja é estudo bíblico dominical. Escola EBD. Bíblica Dominical. É interessante Não que é? a nossa igreja ela não pode entrar no rol das igrejas históricas, até porque nós só temos 53 anos. Sim. Essas Sim. outras igrejas já Verdade. passaram de 100 anos. Sim. Mas, teologicamente falando, a nossa teologia, a nossa forma de ler, entender e aplicar a Bíblia nos coloca junto com esse grupo. Uma visão clássica. Sim. Né? Né? Eu creio Sim, que sim. nós podíamos ser caracterizados como uma igreja avivada, uma igreja carismática, uma igreja que crê nos dons espirituais, mas não abre mão do equilíbrio bíblico. Então, nós somos respeitados por diversas outras denominações. Eles nos respeitam. Você E- é convidado para Eu sou pregar convidado, eu já preguei em na várias Catedral Presbiteriana, na Assembleia de Deus, nas igrejas batistas, nas igrejas metodistas. Congregacionais, As tudo igrejas isso. cantam as minhas músicas por todo Uhum. o Brasil. É verdade. Eu sou conhecido em todo o Brasil pelas músicas que componho. E as pessoas me pedem para ir cantar e pregar em centenas de igrejas. Atualmente eu já não vou mais, eu já tenho uma certa idade e eu vou pouco. Mas assim mesmo, mês que vem eu vou estar em 2 igrejas não da Maranata, que eu fui convidado para estar numa igreja batista e outra igreja congregacional. Estarei nas 2, com muito prazer. Amém, amém. Pastor Sítio Maranata, como é que surgiu esse sonho? Eu sempre gostei de acampamento. Sempre. Retiro Eu sou é bom, fruto né? de acampamento. Eu fui avivado num acampamento. E aí queríamos ter um acampamento, mas nós não tínhamos nenhuma uma igreja, um templo. Como é que a gente ia gastar dinheiro com acampamento? Aí a diretoria da igreja disse, não, primeiro nós vamos ter que ter o nosso templo. Aí eu falei, tá bom, eu vou pro piano, eu toco, eu canto, eu componho, eu vendo disco, com o dinheiro do disco, a gente compra o acampamento. Vocês concordam? Não, desse jeito concordamos. Aí eu fui pro piano, compus Senhor, vem ficar comigo, eleva os meus olhos, Cristo é paz. Fomos vendendo. Eu vendi aqueles discos todos e compramos o primeiro pedaço do nosso sítio em 1977. 1977. E aí fomos comprando os outros pedacinhos de terra do lado, os vizinhos, fomos aumentando a nossa área e construindo devagarzinho os alojamentos, o auditório, o refeitório. E até hoje, o sítio não acabou. Não tá para de ser pronto. construído. Nós estamos, esse ano de 2025, nós queremos construir mais um alojamento. Que legal. Porque nós estamos recebendo lá mais de 500 pessoas e nós precisamos acomodar essa gente. É a história do acampamento É isso aí. da Maranata. Esse acampamento entra quantas pessoas hoje, pastor? No momento, nós temos condições de Hospedar. acomodar 500 pessoas, o auditório cabe em 1.200 pessoas, a cozinha industrial, nós temos todos os alojamentos com ar-condicionado e água quente. E esse sítio, ele serve à igreja Meu nos seus... filho, a gente aluga o sítio para mais de 40 igrejas diferentes. E quem vai quer voltar. Tanto que até dezembro o sítio está totalmente lotado, não tem mais vaga. A única vaga que tem é do Natal, 25 de dezembro. Porque ninguém faz retiro no Natal. Ninguém estará lá. Fora isso, Nem todos 1º de janeiro. Nem primeiro de todos janeiro. os fins de semana alugados para diversas igrejas, e eu me sinto muito feliz de poder saber que o acampamento abençoa. A Maranata é muito abençoada pelo acampamento. O retiro A é a igreja nossa se identidade. serve do... Encontro de casais, encontro de crianças, Adolescentes. Maranata Team, a Dola Camp, de jovens. acampamento de sóis, Carnaval. de terceira idade, carnaval, tudo. Semana Acampamento de Santa. liderança que já teve lá, excelentes. Cara, tem muito retiro memorável. E a Claudete que fez as plantas de tudo lá. A NEM, pastor. De onde o senhor tirou a NEM? Associação Nacional Evangélica de Missões. Nós não somos uma igreja missionária, então nós temos que ter cuidado com missões. Ações práticas, né? No momento, a gente ajuda vários missionários. Na Bélgica,
Você vai dizer, poxa, logo a Bélgica, um país evoluído. A Bélgica é um dos países menos evangelizados da Europa. Somente 2% da Bélgica é cristã. Crê em Jesus. 2% cristãos. Os outros 98% não são cristãos. Lá tem um missionário. Temos lá ajudamos um missionário. Ele Lauro não é Castelli. da Maranata, mas ele é batista. Mas ele é um missionário na Bélgica, a gente ajuda. Afinal de contas, o reino não é só a nossa denominação. Amém. O reino é muito maior do que a Igreja Maranata. A Maranata se honra de poder fazer parte do reino. Amém. A senhora conta uma história de ter encontrado um missionário dando uma loja em Portugal. Não, Na na Espanha. Na Espanha, sim. Na Espanha, foi algo... Há muitos anos atrás, eu acho que foi nos anos 80, que eu e Paulo estávamos fazendo uma viagem e a gente entrou numa loja que é muito conhecida na Espanha, chamada El Corte Inglês. Uma espécie assim de mesbla, de um shopping. A loja de departamento. Loja de departamento. Okay. Mesbla nem existe mais. Renner. Não, mas essa era uma loja que vendia de tudo, inclusive mobiliário. Ah, ok. E a gente, tipo assim, passeando, sem ter o que fazer mesmo. Falei, Paulo, vamos lá no andar do mobiliário, eu quero ver, coisa de arquiteto mesmo. Sim. Eu quero ver como é que é o mobiliário aqui na Espanha, como é que está. Então, estamos nós olhando lá, mesa, cadeira, sofá. Lógico que não íamos comprar isso, né? De jeito nenhum. Só olhando e conversando um com o outro, e um rapaz nos escuta falando português. Aí ele se aproxima de nós. Papo vai, papo vem. O que você está fazendo aqui em Madrid, na Espanha? Aí eu vim fazer um curso teológico. Teológico, você é evangélico? Sim, sou evangélico. Mas eu já vou tendo que ir embora. A igreja que o sustentava parou de mandar a ajuda. E ele não tinha mais... Ele tinha que voltar para o Brasil e não continuar mais no curso dele. E então ele disse, infelizmente, eu não vou conseguir me formar. E isso ficou no nosso coração, né? Levamos o contato, tudo mais. E, ao chegar aqui no Brasil, consultamos a direção da Igreja Maranata. A Claudete falou para mim, a gente tem que ajudar esse moço a se formar. E não é que o rapaz hoje é um pastor. E a direção da igreja, os líderes, a dona Zenilda e outros, né? E você, se reuniram e falavam, não, precisamos apoiar como missão que esse jovem termine o curso teológico dele. E a Maranata, então, ficou pagando até ele se formar. Dele. Ele aprendeu muito bem. Depois ele foi ser pastor na Califórnia. Entre igrejas hispanas. Porque ele aprendeu muito bem o espanhol, né? Estudando. Ele já veio na Maranata? Já, né? Já esteve aqui com a gente. Que legal. Caramba, Aí tem ticunas. Missão Ticunas. A gente ajuda lá os índios ticunas. Ticunas é uma tribo que está lá no meio do Amazonas, 7 dias de barco para chegar até lá. A FUNAI não deixa os brasileiros entrarem na Taba para evangelizar. Não pode. Ok. Mas um índio ticuna pode evangelizar. Não pode impedir o índio de entrar nas tribos. Os índios vêm para o Rio de Janeiro, fazem um curso, um seminário teológico de 4 anos. Alguns fazem até faculdade, são preparados, alguns fazem faculdade e voltam para as suas tribos como missionários, como pastores, entre aspas, para evangelizar os ticunas. A Maranata ajuda esse processo de trazê-los e reenviá-los. Que legal. Com muita Missão Vida, honra. pastor. Hã? Missão Vida. Missão Vida é uma das coisas mais lindas que existe nesse país. O pastor da Missão Vida... Wildo. Boa, Max. Pastor Wildo dos Anjos. O pastor Wildo teve um chamado de Deus na sua mocidade de tratar de mendigos. E ele pegava os mendigos e recuperava esses mendigos com sopa, sabão e salvação. A Missão Vida cresceu de tal maneira que ela está hoje em diversos estados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. No momento tem lá quase
30 ou 40 recuperando. Achei E a Maranata ajuda a Missão Vida. Toda semana vai um grupo aqui da Maranata na Missão Vida aqui para dar apoio, cantar, fazer um louvor lá. Existe uma oferta Todo mensal. mês. A Maranata ajuda todo mês a Missão Fidelidade, Vida. né? Todo mês. Com muita honra. ASCAC, pastora. ASCAC, Associação de Apoio A à Criança. Criança, né? Isso. A ASCAC é no coração da A Maranata. ASCAC surgiu. Casa amiga. Sim, surgiu, surgiu na dentro própria da Maranata. Maranata, entre os nossos pastores, né? Pastor Davi E Silveira. pastor Davi Silveira, Regina. E agora pastor Davi Pereira, Davi Pereira, Débora, isso. tudo mais, Pastor Azar Saulo também. envolvidão. É um trabalho lindo porque eles, através do reforço escolar dessas crianças... de E um alimentação. bairro de Eles dão muito- café da manhã e almoço Sim. para a garotada. 270 crianças. A gente Todo, foi- de segunda a sexta. De segunda a sexta. Não, é um trabalho incrível. Eles vêm para o reforço escolar, recebem alimentação, recebem também até acompanhamento psicológico, a palavra de Deus também, não é? E é um trabalho lindo, porque trabalha, vamos dizer, com a valorização dessas crianças, que não tem, muitas vezes, estrutura Familiar, em da casa, cidade, de familiar, nada. não é? É um trabalho maravilhoso também. A NEM entrou ajudando na compra do terreno. A NEM entrou através da pastora do Claudete com projeto todo o lá, projeto de isso. arquitetura lá da Casa Amiga. Ainda tem muita coisa boa para fazer lá. É um poço sem fundo. É verdade. Tudo que você investe lá, precisava investir mais. Isso. Fica faltando. Porque é tanta necessidade. verdade. Mas é uma obra tão linda Vale Mas que a é, gente fica encantado. Uma O pessoal coisa- que trabalha na ASCAC faz por amor. Algo maravilhoso na obra de Deus é que não tem um ponto final. Não. Você está sempre planejando, sempre sonhando, né? Sempre tem algo a mais. E Deus, até na nossa incompetência, Ele vai botando as situações diante de nós que a gente precisa fazer, precisa continuar fazendo, tem que partir para fazer e perseverar, né? A palavra-chave aí do Evangelho é isso, é perseverança. Estamos nos despedindo. Eu espero que essas pessoas que estão nos acompanhando já há quase 2 horas tenham sido abençoadas. Espera um pouquinho, que eu tenho umas perguntas aqui que o pastor Paulo Romero e os pastores, seus amigos, mandaram aqui para vocês. Pastor Paulo Romero, por exemplo, cite um grande desafio no ministério e como ele foi superado. Lembra? Um grande desafio no ministério? O senhor lembra? Para mim, desafio no ministério é chegar meia hora antes do culto e ter lá uma multidão esperando. E você ter que ter uma palavra ungida. Haverá momentos em que você está cheio do Espírito Santo. Mas haverá momentos que você está com infecção de garganta, com 39 de febre, e você precisa dar uma palavra. Ou você está num pós-operatório imediato, e assim mesmo você tem que ir para a igreja. Pô, você não tem nada, né? Você está com Em aquele suma, dia né? down que você Meu tá... filho, nessas horas, Tá quando desanimado. você se sente pequeno, incapaz, E aí? inseguro, você sabe que são as horas em que Deus mais te abençoa? Impressionante. Quando você se sente fraco, você passa a ser usado mais por Deus. Já Quando você dizia se Paulo, sente né? muito preparado, Apóstolo Paulo. você acha que quem está fazendo é você. E aí o Espírito Santo se entristece, porque você precisa ter sempre a dependência do Espírito Santo. Paulo Romero ainda fez mais uma ou duas perguntas. Meu Qual Deus. foi o maior medo do ministério e o que causou a maior alegria? Alegria são milhares. Cada vez que uma pessoa daquela é batizada lá no sítio do eu diria que foi um desafio que a igreja passou, foi na pandemia. Opa! essa Foi um Esse momento foi que eu pesado. acho que foi um desafio assim geral, em que eu nunca pensei na minha vida que haveria um momento em que o próprio governo ia solicitar que as igrejas Fechamento fossem das igrejas. fechadas e
foi um momento assim que o meu coração ficou abalado. Mas serviu para aparecer no nosso ministério um moço que Deus levantou de uma maneira inteligente e ungida. Eu estou me referindo ao pastor Paulo Brito Júnior, que Deus levantou esse moço para fazer, para transformar o templo aqui da Tijuca num estúdio de televisão, onde nós tínhamos o culto toda noite. Os membros da Maranata não se sentiram abandonados. Não, pelo contrário, a igreja cresceu na pandemia. Isso é a nossa experiência. Doido, né? Uma coisa de estranha. Assim. Não dá para entender. Na pandemia, a nossa igreja cresceu. E eu acho que isso Deus usou uma equipe de moços vinculados a essa parte de mídia, de televisão. Eles realmente foram verdadeiros heróis. A Igreja Maranata deve a eles gratidão, honra. Como é que eu vou dizer? Louvor. Deve abençoá-los. Eles abençoaram a nossa igreja. Eu lembro Nós não podemos esquecer isso. Sim, eu lembro que depois de 40 dias, né, que o pastor Paulo Brito Júnior, Paulinho, né? Por acaso, meu filho. Depois de 40 dias trabalhando ininterruptamente, sem sábado, sem domingo, eu falei, vou te dar uma ordem de mãe agora. Você dá um jeito de arranjar alguém para ficar no teu lugar agora aqui e amanhã não venha. Não sai de casa. Não venha, descanse. Mas foi um desafio. E glória a Deus. Foi aí, nesse tempo, que vocês viram Deus confirmando o ministério do Paulinho? Olha, nesse momento a gente viu a paixão dele pela causa do evangelho. Pela igreja. Né? Pela igreja. Brilhando. Foi, a paixão. Porque eu acho que obra de Deus tem que fazer com paixão. Não pode virar profissional. É verdade. Sim. Então, é uma característica, inclusive, quando você perguntou sobre escolha de pastores, quando você olha para ver se alguém tem o dom, tem o ministério... A gente vê a paixão. Tem que ter paixão. Tem que fazer apaixonado. É isso mesmo. E foi algo que a gente percebeu, né? Ele é realmente como a gente percebe em vocês também. Deus abençoe você. Lucas e Ari são apaixonados pela obra. Pastor José Rego fez 2 perguntas, uma para o senhor, outra para a pastora. Ai, Jesus. Pastor Paulo, no início, diante de tantos desafios à sua frente, o que motivou o seu coração a seguir em frente? Dos desafios? Eu nem sei. Pergunta difícil até de responder. Eu posso responder? Pode. É obra de Deus. Deus existe. Jesus morreu por nós. Vai. Vamos embora. Que eu te ajudo. É isso. Vai que eu vou te dar graça. É isso. É lançar a mão ao arado. Não sei o que eu vou fazer, mas... É lançar a mão ao arado e não olhar para trás. Nós não temos competência, não temos. Mas, Senhor, tem misericórdia. Lê logo do pastor Sidaco, que ela já respondeu. Lê você? Então, vamos, pastor Sidaco. Quando foi o momento exato que vocês perceberam que Deus queria mais do que um encontro de evangelização na ABI? Isso aí. Essa é a primeira, tá, vai lá. Foi quando as pessoas procuravam a gente, dizer assim, domingo a gente quer ir para vir para cá, por que vocês não fazem? A gente falava, vá para uma igreja próxima da sua casa, procure alguma coisa no seu bairro. Mas o que acontecia? Naquela época, as igrejas pentecostais tinham costumes muito rígidos, que a Maranata não tinha. Ou seja, mulher Maranata podia usar um brinquinho, cortava o seu cabelo, entendeu? Podia sair de calça comprida, podia passar um batom. Em suma, as igrejas pentecostais nos discriminavam. E as igrejas históricas não nos aceitavam. Nós ficávamos entre a cruz e o caldeirinho. No meio de um caminho ali. Pois é. Aí resolvemos... As próprias pessoas... pediam, não, é que nós queremos frequentar no domingo alguma coisa que tenha a cara
da Maranata de quarta-feira. Perfil da gente aqui. E começamos, então, a ter cultos E nos domingos. muitas outras igrejas até depois surgiram com esse mesmo Isso aí, perfil. hoje em dia, as coisas estão totalmente diferentes. Pastor José Rego, pastora Claudete, olhando para trás hoje, relembrando momentos de superação e conquistas que viveram, qual seria a sua palavra para os que estão iniciando a jornada na liderança, na Maranata hoje? Eu diria o seguinte: conheça Jesus. Eu acho que todos nós, em algum momento, temos momentos de desânimo, Sim. momentos de tristezas existenciais. Corre para a Bíblia, corre para o Evangelho. Eu corro para o Evangelho de João. E, ao ler sobre Jesus, ao orar, a sentir a presença dele, nossa, Aleluia. nos momentos difíceis é Jesus, Jesus e Jesus. Jesus. Amém. E ele é... A música não podia ter melhor título. Jesus, a alegria dos homens. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Última pergunta. A última. Pastor Sidaco. Muitas pessoas sonham, mas só algumas acordam e realizam. A Maranata acordou e realizou. Do extraordinário sonho que se realizou, o que ainda falta para que o sonho se complete? Gente que tenha encontro com Cristo, não tem coisa melhor do que ouvir um testemunho. Eu agora amo a Jesus, eu agora amo minha família, eu era um homem assim, agora eu casal sou um que estava se homem separando, reconciliado. se reconcilia Se casa de novo. e forma uma família com novos padrões de conduta, Isso não tem preço. amando. Isso não tem preço. A grande recompensa de quem prega o Evangelho é a colheita de pessoas maravilhosamente transformadas por Jesus. É verdade. Isso daí é o que impulsiona o Não nosso tem coração. preço. Não tem preço. Nosso episódio começou com o pastor Paulo falando que quem fundou a Maranata foi Jesus Cristo. Né? É verdade. Quem fundou e a gente termina o nosso podcast falando que a coisa mais importante de todas é Jesus É Cristo. Jesus. Nosso podcast É começou Jesus. com Jesus, terminou com Jesus. Eu acho que é isso. Vamos terminar esse Ele é podcast. ele é a grande motivação. Glória Deus a Deus. abençoe vocês. Pastores. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando para esse número de pessoas Amém. que está nos ouvindo. Eu espero que eles façam parte também dessa história. Amém. A nossa igreja tem uma história. Amém. É bom que uma igreja tenha história. Sim. E eu espero que vocês façam parte dessa história. Nós Em nome de agradecemos, Jesus. Você que pastores, nos por vê e terem nos ouve. aberto a agenda para vir Obrigada. aqui. Vocês estão correndo porque tem um compromisso agora. Verdade, E nós agradecemos o carinho de Dava para vocês ficar conosco. mais 2 horas tranquilo. Ah, com certeza. E obrigado aos irmãos queridos que estão aí nos ouvindo. Orem por nós. Amém. Deus abençoe vocês. Oração é muito importante. Precisamos da oração de vocês e do Amém. amor de vocês. Amém. Queremos pedir desculpa a alguns pastores que deixamos de perguntar aqui algumas perguntas por causa do tempo. Vamos trazer eles de novo uma hora dessa aí. Isso. Tá bom, a gente volta. Gente de Deus, Deus muito abençoe obrigado. Que vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.